Olá pessoal, muito boa noite para vocês que estão aqui com a gente ao vivo. Hoje é dia 24 de outubro e a gente está começando esse bate-papo aqui sobre o programa de estágio 2014 do Grupo Fleury. É um prazer estar com vocês e o nosso objetivo aqui é levar para vocês um pouco de proximidade com as pessoas que trabalham no Grupo Fleury, para que vocês possam conhecer essas pessoas, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas e, obviamente, conhecer um pouco o que está por trás do Grupo Fleury, para que você possa, enfim, se aproximar de alguma maneira do grupo. Bom, hoje aqui eu tenho várias pessoas conosco, né? Eu queria começar por quem está aqui do meu ladinho, no estúdio. Nós temos hoje o estúdio com duas pessoas que estão aqui em cima comigo e tem a sala VIP. Eu estou com a Francis, que está aqui do meu ladinho. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. Você vai dançar aqui hoje? Você Não. falou? Você falou para mim que você dança, tal. Só falar hoje. Só falar. Então tá bom. Então tá bom, seja bem-vindo. Obrigada. Marcelo Cardoso está aqui com a gente também. Marcelão, tudo bem? Tudo jóia, Maurício. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, e lá embaixo, no estúdio, deixa eu ver se eu coloco quem está lá com a gente. Tem o Léo e a Luana lá. Deixa eu dar um alô, deixa eles darem um alô para nós. Vocês estão com o microfone aí embaixo, meninos? Tá, estão com o microfone aí? Pega ele aí, Léo. Estamos sim. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom. E a Luana está aí do teu lado, né? Tô. Ó, nós estávamos brincando que Léo e Luana da dupla sertaneja, né? E os Cardoso também estão aqui em cima. Então também hoje vai ser uma competição de duplas, eu estou achando. Sejam bem-vindos aqui. Nós vamos bater um papo bacana, descontraído. Eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está conosco ao vivo, que participe através do chat. Vocês podem participar através do chat. E também quem está nos núcleos, nas universidades. A gente está em várias universidades, na GV, na Casper Libero, na Universidade Federal da Bahia, se eu não me engano, que tem aqui, na PUC. Bom, tem várias universidades. Vocês também podem participar conosco ao vivo, através de quem está mediando o chat aí na universidade de vocês, mandando perguntas, comentários e a gente poder conduzir esse nosso bate-papo. Acho que eu vou começar com os mais velhos. Posso? Começa com você, então. Bom, tá bom. Obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Depois a gente acerta essa conta, viu, Marcelo? Mas eu queria trazer a tua palavra, porque eu sei que você vai... Nós temos aqui várias pessoas, algumas das pessoas que a gente convidou são ex-estagiários. O Léo é estagiário no grupo. Mas eu acho que você podia começar falando um pouco, acho que do grupo em si e talvez do que você está fazendo lá, de como é que você chegou no grupo. Dá um histórico para a gente. Legal. Bom, boa noite, né? Hora de verão, é gostoso. Você não sabe se é boa noite ou boa tarde. Mas o Grupo Fleury é uma empresa encantadora, porque tem 87 anos, acho que estão pouquíssimas empresas no Brasil e até no mundo. A taxa de mortalidade de empresas hoje é muito alta, então nenhuma empresa faz sucesso e tem um bom desempenho ao longo de 87 anos. Acho que sempre começar com isso é importante, porque nesses 87 tem duas coisas que são relevantes. O Rui, que é meu mentor lá no Fleury, que é um dos melhores endocrinologistas do Brasil, nosso diretor de cultura, ele conta essa história e é muito curiosa. A grande maioria das empresas que são bem-sucedidas no tempo são aquelas que conseguiram se ancorar numa filosofia, numa proposta de valor, numa identidade, que de alguma forma endereçavam o anseio da sociedade. E o Dr. Lesério e o Dr. Fleury que começaram o negócio, e eles dois representam duas âncoras estruturais da empresa que estão presentes até hoje. O Dr. Lesério com a questão da excelência técnica, do conhecimento, da ciência, dos avanços da medicina a serviço da sociedade e a serviço da saúde. E o Dr. Fleury com a questão do acolhimento, do serviço, tem essa história, uma história muito bacana aqui. Eu tenho 4 meses e meio de empresa, então estou chegando também, estou aprendendo muita coisa. Né? Mas como você tem quase a minha idade, a gente é cliente do Fleury há muito tempo. Eu fui né? estagiário outro dia, cara.
Mas uma coisa que é bacana, que é um dos atributos de valor reconhecidos pelos clientes, é o café do Fleury. Né? E é bacana de ver isso, porque hoje a empresa tem um cuidado na hora de preparar o café e tal. E na história, o Gastão Fleury, ele passava o café para os clientes, né? Essa coisa do acolhimento, do serviço. Então, são dois pilares fundamentais do Fleury. Tem uma coisa, por exemplo, toda essa plataforma que se fala de inovação aberta, que as empresas fazerem inovação com a sociedade, com as universidades, com os pesquisadores, né? Que é algo que transitou no final da década de 90 e cresceu muito. A Procter & Gamble e a Eli Lilly foram as duas empresas precursoras nisso. O Fleury, sem muito estardalhaço, faz Open Innovation com as universidades de São Paulo desde a década de 40, que é, ou seja, e hoje ainda, né, tem uma coisa muito bacana. O Fleury tem 1.700 médicos, tem 200 doutores e 50 pós-doutorados com professores titulares nas principais universidades de São Paulo e do Brasil. Ou seja, essas duas coisas são um eixo de, por um lado, polaridade de tensão e representam muito do que o Fleury é como empresa. E o grande desafio é como, depois de ter crescido, hoje é uma das maiores empresas de saúde do Brasil, como, a partir disso, ir para o futuro e inovar. Uma das coisas mais legais na nossa indústria hoje é que, por conta das rupturas tecnológicas que estão prestes a tocar o setor de saúde e os desafios do setor, que todo mundo sabe, todo mundo vê, está todo dia na televisão as manifestações sociais, né? Como o sistema não está equacionado, como é que a gente se habilita para fazer parte de um futuro que é absolutamente desconhecido? O Fleury tem quantos colaboradores hoje? Fleury tem 9.500 colaboradores e 1.700 médicos. Presença no Brasil inteiro. Quase o Brasil inteiro. São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador. Em 1 minuto, 4 meses de Fleury, o que te trouxe para o Fleury? A possibilidade de estar nessa empresa que tem voz, tem legitimidade na sociedade, para poder contribuir para a transformação do setor de saúde e da sociedade. Hoje no Fleury você dirige as áreas de pessoas? Pessoas, estratégia, sustentabilidade e inovação. E rápido, assim, em 30 segundos, 40 e tantos anos de vida, por onde você passou? Mais recente você veio da Natura, que a gente sabe. Fiquei 5 anos na Natura. Antes da Natura fui presidente da DBM, que é uma consultoria de recursos humanos e transformação. Antes disso fui presidente do Hopi Hari. Fiz a construção do parque, né? Do parque, é verdade. Tem gente que não... Hopi Hari é um mega parque temático. E antes disso fui 10 anos da Método Engenharia, que é uma empresa de construção. Beleza, cara. Deixa eu trazer as meninas aqui para... Deixa eu trazer a Francis, que está do seu lado aí para a nossa conversa, Francis. Além de bailarina, conta um pouco da tua história. Como é que você chegou no Fleury? Quem é você? Conta um pouco para nós. Eu estava fazendo com uma professora da faculdade, fazendo um estudo de iniciação científica, e passou uma ex-aluna e a professora chamou ela: você se formou, e aí, você vai ser efetivada, né? Ela falou assim: eu vou. Ela falou: mas no Fleury? A professora encantada: no Fleury? Aí ela falou assim: sim, né? Terminei o estágio e tal, e vou ser efetivada. E já estava na época de eu começar a procurar... O que você estava fazendo? Sistemas biomédicos, no interior, em Sorocaba. Então, eu conheci o Fleury, mas não conhecia muito. Sou de Sorocaba. Sim. Aí eu ouvi ela falando e a professora falou: nossa, legal, Fleury, parabéns, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa e falei: eu vou entrar no site do Fleury, vou pesquisar. Aí eu entrei no site, procurei um trabalho conosco e mandei o meu currículo, né? Fiquei encantada, procurei. E do jeito que a professora falou super bem. Aí fui chamada para o processo seletivo de estagiário na engenharia clínica. Mas quando isso? Em 2010. 2010. Isso. Daí fui chamada para o processo seletivo, fiz a entrevista, passei, iniciei o estágio lá, no lugar da Gabriela, que foi a
a ex-aluna que foi estagiária e foi efetivada. Na nossa vaga para você. Na verdade, eu nem conhecia ela. Conhecia, hoje é minha amiga. Mas lá já tinha um histórico de 2 pessoas do mesmo curso que foram estagiárias e hoje são efetivas lá na empresa. E hoje você mora em São Paulo? Moro em Sorocaba. Você mora em Sorocaba. E aí como é que você faz? Você vai voltar Fretado. Que legal. Sorocaba fica mais ou menos a... 120 quilômetros. Assim. 1h30 de... Isso. Por aí, né? Isso. Que legal. E hoje, o que você está fazendo? Você foi estagiária, então? Eu fui estagiária. Daí, quando acabou a faculdade, eu recebi o convite para ficar na área de engenharia clínica como tecnóloga, né? Em engenharia clínica. Daí, eu fiquei 2 anos e agora eu sou consultora de engenharia clínica. Que legal. Deixa eu ver. O que faz engenharia clínica? Faz tanta coisa. Eu acho que a engenharia clínica do Fleury tem um diferencial, assim, pelo contato que eu tenho com vários amigos que se formaram. O nosso diferencial é que a gente não é uma manutenção de equipamento. Eu acho que é uma equipe bem estratégica dentro da empresa. Age de forma bem estratégica. Então, eu acho que é bem diferente quando a gente vai em simpósios, congressos, a gente vê... A engenharia clínica está começando a fazer isso. Eu falo, mas poxa, a gente já faz no Fleury faz um tempão. Isso que estão começando a fazer agora. Então, eu gosto bastante da área. Assim, é uma área bem multidisciplinar. Assim. E tem uma coisa legal, né? Quando ela fala de equipamentos, a gente está falando dos equipamentos onde a tecnologia mais avança, né? Então, são ressonância, tomografia. Né? Fala um pouquinho da gama de equipamentos que você trabalha. São bastante. A gente trabalha com... Eu trabalho em AC e CD, né? Mais CD. Então, CD é centro de diagnóstico e AC análises clínicas. Então, a gente trabalha com equipamentos de ressonância magnética, tomografia, medicina nuclear. E está sempre em desenvolvimento, procurando coisas novas e trazendo para o grupo sempre o que tem de maior tecnologia, assim. Então, a gente tem equipe que trabalha só nisso, procurar novas tecnologias, estudar, ver quais são os benefícios. A gente trabalha diretamente com os médicos e tem uma parceria muito legal com a engenharia clínica e com os médicos do grupo. Então, quando a gente vai escolher o equipamento para colocar para atender nossos clientes, é um trabalho em conjunto da engenharia clínica com os médicos, coordenadores, equipe de enfermagem. Então, a gente tem uma multidisciplinaridade bem grande, assim. Que legal. Deixa eu trazer os meninos que estão lá embaixo para eles também falarem um pouco deles. Vou começar com a Luana, que eu estou vendo que está aqui na câmera. Pega o microfone aí, Luana. Fala um pouco de você. Você também foi estagiária no Fleury, não? Fui. Ai, que legal. Conta um pouco essa história. Eu entrei no Fleury por causa de uma amiga. Ela falou assim, Lu, você quer conhecer suprimentos? Tem uma vaga de estágio no Fleury. Aí eu perguntei, o que é Fleury? Eu não sabia o que era Fleury, que eu vim de uma área bancária. E aí eu acabei entrando, aí eu gostei. E aí eu falei assim, vou me candidatar. Me candidatei, passei pelo processo seletivo e fui contratada para trabalhar numa área estratégia dentro de suprimentos. Antes do Fleury, por onde você passou? Sua formação? Tá. Eu sou administradora e eu passei pelo Itaú e pelo Banco Votorantim. Que legal. E qual a tua área que você comentou? Minha antiga área era suprimentos, agora minha área é a engenharia e manutenção. Que é a mesma... Não. Conta um pouco, então, para nós. Tá, eu vou contar. Eu estagiei em suprimentos, que é responsável por compra, logística de todos os insumos, equipamentos, de pequenos portes, de toda a mobília do grupo, de uma unidade, a construção e obras. Suprimentos é responsável por isso. E aí eu fui convidada a participar da equipe de engenharia e manutenção, que é uma outra área que é responsável por cuidar de toda a manutenção da unidade, cuidar das obras, dos projetos, desenvolvimento e como um todo do Fleury. Então, todas as unidades. Nós somos responsáveis por isso e toda a manutenção, pequena, grande, nós somos responsáveis. Então, eu saí de uma área, de uma diretoria e fui efetivada numa outra diretoria. Que legal, que legal. Agora, o Léo que está aí do teu lado ainda é estagiário, né? Tá chegando agora, né, Léo? Conta essa história para nós, cara. Isso, Maurício. Eu entrei no Fleury em abril desse ano. Estou há 7 meses agora, no final desse mês, né? E
Assim, a princípio eu não estava procurando nenhuma empresa em específico, né? Eu não tinha um Fleury em foco, ou sei lá, queria trabalhar no Itaú ou qualquer outra empresa. Eu tava, qualquer oportunidade que surgisse, eu iria, entendeu? Então, eu no final do ano passado comecei a fazer entrevista, fiz 2 entrevistas antes de entrar no Fleury, e aí não passei, dei uma esperada, né? Fui mandando currículo, fui entrando no trabalho conosco nos sites. E até que em março, me ligaram do Fleury e perguntando se eu tinha interesse na vaga e tudo. Eu falei que sim. E assim, já conhecia o Fleury, sabia que era uma empresa grande, mas não imaginava que era desse tamanho, não imaginava que era uma empresa desse porte, né? E aí começou todo o processo seletivo e eu acabei passando. Você está estudando, onde é que você está estudando? Sim, eu faço Sistema de Informação no Mackenzie. E você está estagiando em que área lá no Fleury? Eu estagio no PMO de TI, no Escritório de Projetos de TI. Ah, que legal, cara. De novo, tecnologia... Imagino que tem tecnologia da informação, mas quando vocês falam de tecnologia, também tem tecnologias aplicadas na parte técnica, científica, enfim. Você podia trazer para nós, Marcelo? Léo, eu volto aí já, tá? Volta aí. Tá. Você podia trazer para nós uma visão de estrutura do Fleury, né? Porque eu acho que é um negócio que normalmente as pessoas não conhecem muito de dentro, né? Não tem uma estrutura tão convencional assim como uma indústria. O que o Fleury tem, que é um pouco até do que eu disse do ponto de vista de cultura, o negócio está muito organizado em torno da medicina. Então, a questão de ciência e tecnologia é muito presente no negócio. Então, como ela estava colocando, o que ela chamou de ACCD, você tem análises clínicas e centros diagnósticos, que a maioria das empresas fora do Brasil, esses negócios são separados. Ou você vai num laboratório e faz os exames laboratoriais de sangue, fezes, urina, ou você faz os exames de imagem. Então, são 2 lugares diferentes. O Fleury é uma das poucas empresas que inovou, combinando, tendo centros integrados. E hoje é muito interessante ver que cada vez mais o futuro de ter modelos integrados, cada vez menos orientado no procedimento e na especialidade, mais orientado na experiência do paciente. Inclusive, o Fleury tem alguns, quando você vai em algumas unidades maiores, quando você combina análises clínicas e centros diagnósticos, quem já teve essa experiência, a Vila da Saúde, por exemplo, a criança tem todo o mix, o mix da mulher, onde a mulher faz todos os exames, né? Geralmente quando ela vai fazer um check-up, uma consulta com o ginecologista, ele pede exame de sangue, pede mamografia, densitometria, pede vários exames, ou quando a mulher fica grávida, e durante todo o acompanhamento e todos os exames. Então, essa ideia de criar uma experiência integrada faz bastante parte. Então, o negócio, primeiro, ele tem este olhar em torno da medicina. Segundo, ele também tem marcas. Uma coisa interessante é que o Fleury é um grupo e também uma marca. O Grupo Fleury hoje ele está nessas localidades no Brasil e tem algumas marcas. A empresa fez mais de 30 aquisições ao longo dos últimos 10 anos. Então, de alguma forma, tem o Fleury, que é a marca mais premium da empresa, e a Mais, que é uma marca mais jovem, mais descomplicada, que entra atendendo essa demanda crescente de pessoas ascendendo na classe média no Brasil. E, de alguma forma, é um portfólio de outras marcas que compõem esse... A empresa, de alguma forma, está organizada por marcas, geografias e em torno das especialidades médicas. Então, esse é um pouco o olhar. E, obviamente, guarda similaridade com empresas de operação, empresas de varejo, onde a loja, né, a unidade, é o centro do negócio, é um negócio nervoso, né? Porque a folhinha vira todo dia de manhã, das 7 às 9. São milhares de pessoas passando por isso. Uma coisa bacana, lá no Jabaquara, onde é o nosso... que eu acho que talvez, quando você perguntou, né, uma das coisas que me trouxe para o Fleury, eu articulava, quero ajudar a transformar o setor de saúde e tal, mas tem uma coisa que é muito bacana, que agora, né, nesses meia hora de conversa que a gente teve,
sei lá, centenas ou milhares de pessoas estão tendo as suas vidas impactadas abrindo um resultado do exame do Fleury ou conversando com seus médicos. O Fleury está participando ativamente de momentos importantes na vida das pessoas, né? E lá na fábrica entram por dia 70 mil na fábrica, não é fábrica, na área técnica que a gente chama, né? É muito mais sofisticado do que uma fábrica e tem muito mais conhecimento embarcado. 70 mil amostras de plasma, então, que explodem em resultados de exames que vão para a mão das pessoas e dos médicos. Mas uma das coisas que mais mexem comigo é imaginar que por trás de cada uma dessas amostras tem uma expectativa, tem pessoas com sentimentos, emoções, expectativas e de alguma forma... De vida, né? Fantástico. Tem uma pergunta que eu vou endereçar para você e depois passar para os meninos, mas a Bianca, que está lá na Universidade Federal da Bahia, está perguntando o seguinte: quais são as principais competências e valores que o grupo valoriza em seus colaboradores? Primeiro tem essa competência que eu não diria nem que é uma competência, que é anterior à competência, que é essa questão do valor, que é essa conexão com a saúde, com um propósito maior e com a vontade de fazer diferença. Então, por um lado, tem toda essa questão de excelência, qualidade, uma competência de gostar de fazer as coisas bem feitas, para traduzir de uma forma simples. E, do outro lado, gostar de gente. 80% dos colaboradores do Fleury tem contato com os clientes. Então, quem não gosta de gente, quem não se encanta com o serviço, vai ter bastante dificuldade na empresa. Daí eu trago a pergunta para você, Francis. O que te atrai no Fleury? Assim, que você olha e fala, putz, tem tudo a ver comigo. É isso mesmo, prezar o amor pelas pessoas, assim, a excelência em atendimento e se preocupar realmente em atender o cliente como da melhor forma, com excelência mesmo, né? Exatamente essa. Eu vou trazer a mesma pergunta para os meninos lá de baixo. Deixa eu ver se eu consigo. O que atrai vocês do Fleury? Aquilo que você olha e fala, putz, isso realmente combina comigo. Fazer acontecer com excelência. Eu acho que é o principal e o objetivo para mim, porque fazer acontecer com excelência, se eu fiz com excelência, eu dei o meu melhor. Então, alguém precisa do meu melhor para poder sair o seu resultado, ou ter uma manutenção devida, ou ter tudo legalizado, ter um ambiente limpo. Se eu fizer com excelência, não vou ter problemas. Então, acho que fazer acontecer com excelência é o melhor. E o bem-estar é sempre. Ô, Léo, isso aí, e você como estagiário, chegando na companhia há poucos meses, como é que você tem sentido isso? O que faz diferença para você ali nessa relação com o Fleury? Então, Maurício, meu trabalho não acaba impactando diretamente o cliente, né? Não tem nada que eu faça que diretamente vai atingir o cliente. Mas eu sei que indiretamente, assim lá no PMO, escritório dos projetos, se eu falhar em alguma tarefa minha, pode atingir algum projeto que vai atingir um cliente, né, futuramente. Então, eu procuro assim fazer minhas atividades, não só fazer bem feito. Então, procuro prestar atenção em cada detalhe, procuro sempre melhorar as atividades, os relatórios que eu tenho que fazer, tudo, porque eu sei que vai ter um impacto no cliente, né, no final. Ô, Breno, o Breno da Fundação Getúlio Vargas está mandando uma pergunta para você, Léo, que ele queria perguntar, aliás, para todos vocês que foram estagiários, e você, Léo, que é estagiário lá no Fleury. Como é que vocês acreditam que o Fleury vai contribuir para atingir os objetivos principais da vida de cada um de vocês? Assim, eu estou no segundo ano de faculdade, então eu estou muito no começo, não sei exatamente o que eu quero, que área que eu quero seguir, mas eu acho que quanto antes você começar a trabalhar em qualquer empresa, seja o Fleury, que é uma ótima empresa para você começar, que eu tive sorte também de, logo no começo, conseguir entrar numa empresa desse tamanho. Eu acho que assim, quanto antes você entrar na empresa, começar a trabalhar em qualquer lugar, melhor, porque assim, é uma experiência muito boa para quem, por exemplo, eu tenho 20 anos. Eu vivo com gente que tem muito mais experiência do que eu, muito mais tempo de empresa, então você acaba adquirindo muito conhecimento. Eu,
assim, considero que nos 2 anos de faculdade eu aprendi muito menos do que os 6 meses que eu estou no Fleury. Então, acho muito legal. Você traz para a prática um bocado de coisa que você provavelmente viu. E a Luana, que foi estagiária, Luana, como é que você vê o Fleury contribuindo para a tua vida? Em tudo. Eu tenho uma cadeira específica, porque eu sou operada de coluna, e no meu posto eu preciso ter uma cadeira específica. Então, o Fleury entendeu a minha necessidade do meu posto, de onde eu trabalho, que eu trabalho fazendo relatórios e tudo mais. Então, eu preciso ficar sentada. Meu horário de trabalho é sentada. Então, ele atende a minha necessidade. Eu aprendi sobre suprimentos, que eu era extremamente curiosa, amei. Estou aprendendo ainda na manutenção, porque é enorme. Quando você fala manutenção, é uma área enorme da engenharia. Então, assim, você acaba aprendendo, você leva para a sua vida aqueles momentos difíceis que poderiam virar uma guerra, uma discussão. Às vezes, uma simples solução, uma conversa, resolve tudo e não precisa criar uma bola de neve, porque as pessoas transformam um pequeno problema em uma bola de neve que poderia já resolver direto com o seu cliente interno. Eu tenho muitos clientes internos, todas as coordenadoras de unidade são minhas clientes internas. E todos os funcionários do Fleury são clientes da manutenção internos. Então, a gente tem todo o grupo como cliente interno. Então, assim, pequenos detalhes no dia a dia faz que você mude em casa. Às vezes, você está irritada com alguém em casa e uma atitude muda. Só assim, vamos conversar? Pode ser agora? Não pode. Então, respeita o tempo da pessoa, porque às vezes funciona. Então, acho que eu trouxe isso para a minha vida. O respeitar o momento da pessoa e respeitar as pessoas. Eu acho que isso foi fundamental. O Fleury trouxe muito para mim. Essa história do servir, né? O Fleury tem muito dessa história de... Você sente isso... Bom, eu sinto isso como cliente mais do que qualquer coisa. Né? Como é que ele vem contribuindo na sua vida? O Fleury é meu primeiro emprego, assim. E eu acho que o que foi legal desde o início, ele sempre apresentou um plano de carreira, né? Assim, de desenvolvimento profissional mesmo. E também desenvolvimento pessoal também. Eu trabalho com administrador, engenheiro, nossa equipe é bem grande. E a gente fala que a gente não é uma equipe, é uma família. Então, crescimento tanto pessoal quanto profissional. Oportunidade de crescimento. Legal. E a dança? Você entrou quando na sua vida? A dança ainda está... Eu consigo levar os dois. Mas ela entrou quando? Foi talento nato, assim? Então, eu comecei a dançar com 3 anos. Então, acho que minha mãe colocou e ficou. Que legal. Um dia você vai mostrar isso aqui ao vivo. Né? Tem muito webcast pela frente ainda, então... O Marcelo, o Emanuel está aqui, ele é do Senac de São Paulo e está mandando uma pergunta para você. Ele diz o seguinte, que você já passou por várias organizações, acumulou experiência e tudo mais. O que você diz para quem está agora cursando o ensino superior, se encontrou em sua área, porém já não é mais nenhum jovem recém-saído do ensino médio? O cara está num período de transição. Né? Esses períodos de transições são bons, né? E eu acho ótimo que você esteja fazendo essas perguntas agora, né? Eu gostaria recentemente eu tive em Porto Alegre fazendo o encerramento de um evento do Enet, que são as empresas júniores do Brasil inteiro. Então tinham 1.300 jovens lá. E eu percebi me deu uma motivação enorme estar lá, porque eu percebi 1.300 jovens famintos, não por carreira, não por crescimento, não por setor, não por empresa, mas famintos por dar um significado para a vida, ter um propósito na vida e colocar esse propósito a serviço da transformação da sociedade. E eu acho que a principal reflexão que cada um que está fazendo para escolher a empresa e o estágio deveria fazer é essa. Por mais difícil que seja, eu reconheço que depois de você ter experiência na vida, ser pai, ter vivenciado vários trabalhos, ainda é bem complexo, mas pela experiência você já começa a discernir um pouco, pelo menos você começa a ter clareza do que você não quer. Antes de trabalhar, você tem uma dúvida enorme, mas eu acho que tem uma inquietação que é da alma, e eu não esperaria fazer 40 anos para descobrir essa inquietação. Eu traria ela para a mesa agora,
e colocaria ela profundamente na reflexão, o que eu quero para a minha vida. Porque tem uma coisa, isso eu aprendi, eu posso, por mais inquietos que vocês estejam para carreira, ganhar dinheiro, sucesso, virar gerente, diretor, essas coisas todas é que nem cachorro correndo atrás do carro, atrás do pneu do carro, né? Quando você consegue virar gerente, você consegue ter o salário, você consegue virar diretor, você consegue ser presidente, e eu consegui todas essas coisas ao longo da minha vida, ter uma carreira bem bacana. Aí, a hora que o carro para, você olha para o pneu e fala, e agora, o que eu faço com esse pneu? Isso é ótimo. É verdade, deve ter uns cachorros que não, insistem, todos os cachorros. Né? Eles correm atrás do pneu, a hora que o carro para, ele não sabe o que faz com o pneu. Então, às vezes eu vejo muita gente inquieta com a carreira porque está fazendo as perguntas erradas. E eu acho que para vocês jovens que estão nesse momento de escolha, a principal pergunta é, e eu gostei da pergunta do rapaz da GV, o que isso vai contribuir para a minha vida? Não para a minha carreira, porque a carreira é um aspecto da vida da gente. Mas o que isso vai me transformar como pessoa? O que vai me tornar um cidadão melhor? E aí eu acho que tem que tomar muito cuidado mesmo. Hoje, infelizmente, não vou dizer a grande maioria, mas tem muita empresa ruim. Tem muita empresa que tem propósito. Que falta propósito. E ganhar dinheiro não é propósito. Né? Ganhar dinheiro é consequência de quem faz as coisas bem feito. E por mais problemas que uma empresa tenha, se ela tem uma conexão com esse algo a mais, é isso que te gera oportunidade, aprendizado, porque até os problemas são uma grande fonte de aprendizado. E energia também, né? Colaboração. Acho que essa é a principal reflexão, é a principal pergunta que tem que ser sustentada. Muitas vezes você vai levar 20 anos para responder, mas não tem problema nenhum. Pode começar agora. É sustentar a pergunta que vai te permitir fazer boas escolhas. Né? Tem mais perguntas vindo? Vou voltar lá na Bahia. A Bianca, da Universidade Federal da Bahia, trouxe aqui uma segunda questão, que está ligada ao programa de qualidade de vida, desenvolvimento para os colaboradores. O que o Fleury tem? Aliás, eu vou mais direto, vou ser mais direto aqui que a Bianca. Dá para conjugar trabalho com vida pessoal? Não? Porque eu não imagino que uma empresa que atingiu, que o Fleury atingiu, com o nível de qualidade que atingiu, competência técnica atingiu assim, sem muito trabalho. Eu imagino que trabalhe-se muito lá dentro. Né? Como é que é para você? Você que vem de Sorocaba todo dia, certo? Trabalha muito mesmo. Dá para dançar de vez em quando? Dá pelo menos dá para dormir no fretado. Dá para dormir dormindo. Não, tenho qualidade de vida sim. Como é que é a tua rotina? Fala um pouco. Trabalha muito? Trabalho bastante mesmo. Mesmo quando era estagiário? Mesmo quando era estagiária, trabalhava sim, desde o início. A gente é tem bastante coisa para apresentar, né? Como é corporativo, então a gente atende todas as regionais. Então tem muita coisa, trabalha bastante. Mas você não é casada nem tem filho ainda, certo? Não. Mas e a Luana? Deixa eu pegar a Luana lá embaixo. Como é que é, Luana? Você é casada, tem filho ou não? Não, mas eu tenho sobrinhos. Tem sobrinhos? Bastante. Como é que é a vida pessoal? Porque a mulher tem uma exigência adicional ainda, né? Porque, sei lá, a sociedade acho que exige bastante também da mulher. Então, trabalho, você vai trabalhar. Essa é a vantagem. Quando você é estagiária, você tem um escopo de trabalho. Quando você vira funcionário, seu escopo multiplica. Então, mas a vantagem do Fleury é o seguinte, ele te prepara no estágio para você entender como funciona o escopo do analista. Então, ele te dá oportunidade e abertura para você tomar algumas decisões, só que outras você precisa de engajamento e acompanhamento. No meu dia a dia, a minha rotina não muda. Eu namoro, saio com a família, adoro viajar. A gente viaja muito em grupos no trabalho. A gente marca muito happy hour, a nossa área. Eu digo que o nosso andar, porque eu saí de uma ponta de um andar e fui para outra, que suprimentos e manutenção ficam no mesmo andar. Então, eu conheço o andar inteiro. Então, assim, a vida continua. Eu tenho minha família, convivo. Não sou casada, mas pretendo. Então, como normal, eu acredito assim. Muitas pessoas, a gente brinca na mesa, na área, que uma mulher grávida acaba de falar que está grávida, a outra está engravidando. Então, assim, a gente sempre tem muita rotatividade de mamães lá. A gente faz muitos eventos para essas mamães e, assim, eu acho que a vida continua. E dá para conciliar os dois? Sim.
Tem como sim. Você tem que saber regrar o seu tempo, né? Falar assim, eu vou me matar, preciso entregar esse relatório. Não é assim. Tem que ver o seu tempo, o seu horário, tem o seu momento de pausa. Você tem que respeitar sim, porque se você quiser fazer tudo logo no início, você não vai aguentar trabalhar em nenhum lugar. Tem algumas questões aqui que estão ligadas à causa em si. Eu vou tentar trazer isso para uma pergunta só, né? Quando a gente fala de saúde, bem-estar, eu não sei onde é que o Fleury se encontra exatamente. Eu acho que tem até uma discussão sobre isso rolando, mas onde é que isso toca você? Quando é que toca você? Porque você já passou também, você falou um pouco das empresas que você passou, bem diversas, né? Foi de engenharia, entretenimento, a cosmética, consultoria em desenvolvimento humano. Chega no Fleury, onde é que isso se encontra com... Você falou também 40 e tanto... Você tem mais de 40, mas enfim. Em reflexão sobre... Onde é que isso se encontra com a tua causa pessoal, com o teu propósito? Assim? Eu, há algum tempo, uns 14, 15 anos, ficou muito claro para mim que trabalhar deveria ser por uma causa, por um propósito. Eu acredito muito nas empresas como veículos de transformação. Ou seja, dentro da empresa você encontra um monte de gente e esses encontros e os desafios são uma excepcional oportunidade de transformação da sociedade. Eu confesso para você, os dois principais motivos que me trouxeram para o Fleury, que estão associados ao que eu considero meu propósito, foi a empresa ter um projeto de transformação, né, depois de ter vivido um ciclo longo de aquisições, tem um ciclo de consolidação para fazer, isso me empolga, e a possibilidade de estar dentro de uma empresa do setor de saúde para contribuir para a transformação do setor de saúde. O que eu não esperava é o impacto que isso tem causado em mim, que é uma coisa... Quando a empresa cometia um erro na Natura, o máximo que podia acontecer é uma consultora não conseguir comprar um cosmético. Tudo bem, é ruim para a consultora e tal, mas... Hoje em dia, e isso tem mexido muito comigo, quando o Fleury erra, ele impacta a vida da pessoa em outro nível de profundidade, né? E aumenta muito a sua responsabilidade querer que as coisas sejam bem feitas e que as pessoas tenham uma experiência excepcional, né? Até voltando para a pergunta anterior de qualidade de vida, eu não queria deixar isso passar, porque hoje a gente tem um ambiente que não é o melhor ambiente do ponto de vista de qualidade de vida. Primeiro porque isso das empresas do setor de saúde é estressante, né? Ninguém levanta e fala, oba, hoje eu vou no Fleury fazer um exame, né? Sim, não é um lugar que você vai se divertir. E essa tensão do cliente, de alguma forma, é transferida para o colaborador e tem um impacto. Eu acho que um grande desafio que está na área de recursos humanos para a gente construir é como é que, a partir dessa consciência de causa e essa noção de responsabilidade que faz parte do nosso negócio, a gente transforma isso também num ambiente de acolhimento para as pessoas e para os colaboradores. A gente está bem longe disso. Então, eu diria para você que eu tenho ficado bem mais reflexivo, dada a profundidade que é lidar com a saúde das pessoas numa indústria que está doente. Eu acho que isso é a constatação no Brasil e no mundo. Saúde e educação são duas áreas fundamentais para as transformações que a gente precisa viver como humanidade, e nenhuma das duas encontrou soluções em escala. E quando você olha, todo o sistema está desenhado com foco na doença, com foco em custo, sempre em prejuízo do paciente. E isso me impacta. Te desafia também, né? Claro, é por isso que eu estou lá, mas oportunidade, me impacta de um jeito novo que eu não tinha conhecido ainda. Dá para a gente falar um pouco sobre o programa de estágio, principalmente sobre as inovações, coisas que você está trazendo da tua vontade, da tua cabeça para o programa. A Thaís está aqui no chat, a Thaís trabalha no RH do Fleury, ela está aqui no chat respondendo algumas questões mais básicas sobre o programa, carga horária, como é que ele vai funcionar, e é super legal.
Mas dá para trazer um pouco uma visão mais filosófica sobre o programa, o que está rolando? Porque, por exemplo, o programa ele vai incentivar as pessoas a criarem essa reflexão que você mesmo comentou. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. Eu acho que a experiência que eu tenho tido ao longo dos últimos anos é que o programa de estágio é uma excepcional oportunidade, tanto para as pessoas que estão vivendo a experiência do estágio, quanto para a empresa. As pessoas têm o frescor e a energia de estarem começando, e a empresa tem a possibilidade de, criando um contexto de aprendizagem que transcenda as questões técnicas. E eu acho que tem uma coisa bacana que a aprendizagem na escola e na organização se dá por experiência. Toda aprendizagem mais intelectualizada, tal, eu acho que é bastante questionável. Então, acho que tem um primeiro ponto, que é quem viveu o programa de estágio tem que estar colocado numa posição incomodado de fazer uma coisa que não fez ainda. Então, tem que sentir um frio na barriga e falar, uau, como é que eu faço isso? Esse aprendizado no que você está fazendo permite a pessoa, e aí tem o estímulo que a empresa tem que criar, porque você pode criar um estímulo e falar como é que eu melhoro tecnicamente. Tem que montar uma planilha de Excel pela primeira vez, tem que fazer uma apresentação de PowerPoint, tem que fazer uma cotação, tem que envolver áreas, sei lá, todas as primeiras coisas que você faz num ambiente organizacional. Mas o que a gente está trazendo é como é que isso influencia você como pessoa. Que tipo de... Quando o teu chefe passa por você e não te diz bom dia, que impacto isso causa em você? Quando você recebe pressão para entregar um negócio que você não faz ideia de como você vai entregar, que impacto isso causa em você? Quando você tem que fazer pela primeira vez algo que você não tinha feito, que impacto que isso causa em você? E não é um impacto só racional, mas é um impacto pessoal. Você lidar com medo, com raiva, e ao mesmo tempo se conectar com essa dimensão de que isso aqui é uma grande escola e pode ser uma escola de vida, uma escola para a minha transformação pessoal. Então é um pouco disso que a gente quer trazer para o estágio do Fleury, sempre conectado com essa ideia de uma causa e de um propósito. Ninguém está passando férias, ninguém está aqui para comer, beber, ganhar dinheiro, porque o que a gente quer mesmo é gente que se apaixone por essa ideia de transformar a sociedade por meio da transformação do setor de saúde. No fim das contas, recentemente eu tive uma experiência bem interessante com um grupo discutindo métricas que vão além do PIB, e uma economista alemã falava de uma teoria de transformações da sociedade. Ela fala que você precisa criar na base dos sistemas mecanismos de inflamação e de irritação no sistema. E para mim, programas de estágio de trainee são enormes oportunidades de pessoas inquietas, incomodadas, que querem fazer diferença no mundo, produzir inflamação no sistema. E as empresas, por definição, toda vez que elas crescem, elas se estruturam demais, se enrijecem, ficam sedentárias, obesas, burocráticas. Então, a inflamação é fundamental para avisar, não dá, precisa mudar. E o programa de estágio é isso. Aí eu queria aproveitar essa tua até provocação, né? E perguntar para vocês que passaram pelo programa de estágio, chegando jovem na companhia, encontrando uma empresa super experiente, com muita tecnologia, know-how. Como é que é a relação de um jovem estagiário chegando na organização, encontrando todas essas pessoas? Como é que é a relação? Como é que foi a relação? Você já está experiente hoje com mais de 2 anos de casa, mas como é que foi nesse começo? Você consegue resgatar um pouco? A relação com as pessoas do trabalho. Então, vocês falaram aqui, tem que gostar de gente. Gente é um negócio praticamente do Fleury. Como é que é? Sim, quando eu escolhi o meu curso de sistemas biomédicos, foi porque eu queria trabalhar com equipamentos médicos. Com 15 anos eu tive um tumor ósseo no fêmur, e através disso eu tive muito contato com ressonância, tomografia, e eu me encantei pelos equipamentos. E depois que passou, né, o problema, claro, eu falei, eu quero trabalhar com isso. E quando eu escolhi o curso e entrei no Fleury, comecei a trabalhar exatamente com qualidade de imagem. Quando eu entrei lá, eu tive muito apoio de quem estava para aprender mesmo, porque a gente sai da faculdade com
A gente está na faculdade, mas não aplica, né? O que um impacto de um diagnóstico errado pode causar na vida de uma pessoa? Como poderia ter causado na minha, no caso, né? Então, eu já entrei com aquela ideia de querer trabalhar naquilo, querer, né, a melhor qualidade para nunca acontecer com ninguém um diagnóstico errado, assim, porque eu passei por isso. Então, eu tive muito apoio, assim, crescimento... todo mundo ajudou lá no Fleury, pelo menos a nossa equipe de engenharia clínica, eu aprendi assim do zero, vamos fazer assim, vai ser assim, o que você acha melhor. E daí eu fui criando a minha forma de trabalhar, tive muita abertura para isso, para ir crescendo, aprendendo com eles e desenvolvendo um jeito meu. Então eu tinha o que fazer, mas eu tive oportunidade de desenvolver do meu jeito. Assim. Posso só falar uma coisa? Pode fazer o que você quiser. Não, porque eu acho que essa história que você traz, para mim, você está deixando concreto uma coisa que eu sou apaixonado pela ideia de encontrar as coisas, os eventos da vida da gente não são isolados, né? Se você olhar, eu sempre gosto de fazer uma metáfora, se você pudesse assistir o filme da sua vida, da sala de projeção do cinema e você sentado lá, desse lugar você vai ter insights maravilhosos. Então, à medida que você vai contando, você dança desde os 3 anos, de repente com 15 anos, foi? 15 anos. Com 15 anos você descobre um tumor ósseo, e aí processo todo de cura que você viveu, você se apaixona pelo equipamento e aí te faz cursar isso e depois você vai estar na empresa. Ou seja, para mim essa é a grande sacada de quando as pessoas escolhem alguma coisa. Entender essa teia que tem fios que amarram, que não são isolados, né? E que se você puxa, você está falando do mesmo roteiro, é o mesmo filme, não é um outro filme, né? E eu tenho absoluta certeza que quando você está diante de fazer uma manutenção de equipamento das tuas atividades, o teu nível de empatia com o resultado que você está produzindo, porque você pode, alguém na mesma situação que você vai passar pela situação que você passou e ter um diagnóstico. Então, essa para mim é a coisa que mais me empolga com a ideia de organização e das pessoas se conectarem com o trabalho, né? Então, isso é muito, muito bacana. Deixa eu trazer a turma lá de baixo, de novo. Como é que vocês veem? Tem alguma história desse tipo que impactou vocês? Assim como a gente resgatou a da Francis, assim, é um momento que o Fleury... eu posso falar como cliente do Fleury, né, cara? Eu não preciso dizer, eu com quase 50 anos aqui, quantas vezes o Fleury já participou de momentos fundamentais da minha vida e da minha família. E a boa notícia para nós é que a tendência é aumentar muito. A tendência é aumentar? A sua frequência, a tendência é aumentar. Vai faturar muito comigo ainda, né? Quem chamou o Marcelo aqui, cara? Quem autorizou o Marcelo vir aqui, Iracema? Por favor, pelo amor de Deus. Vou reclamar com a Thaís lá embaixo. Fala sério. Luana, tem história para contar do Fleury, assim? Tenho. Eu entrei no Fleury recém-operada. Eu sou operada de escoliose dorsal lombar. Significa o que mais simples? Do pescoço até a altura do umbigo. Eu tenho um corte nas costas. E parafusos e ferros e barras que você possa imaginar que tenha na coluna. Então, com 5 meses, eu fui convidada, entrei como estagiária e eu passei mal, eu travei a coluna com 2 meses de estagiária. E todo mundo entrou em pânico, porque só quem sabia eram algumas pessoas, porque o meu corte assusta algumas pessoas quando vê, então eu não queria me expor de uma certa maneira. E, então, eu travei, acionou todo mundo, começou já a vir o pessoal da universidade, as enfermeiras, já veio o ambulatório, veio o médico, estava tendo treinamento de médico, já veio o médico, fui para o hospital. Uma semana depois, todo mundo ia falar comigo colocando a mão para cima. Oi, Luana, bom dia, tudo bem? Então, todo mundo tem cuidado ao falar comigo. E quando eu estava na festa do Fleury, as pessoas falavam assim, Luana, você dança? Eu falei, gente, eu tenho um problema na coluna, mas as minhas pernas funcionam normalmente. Eu danço, sim. Então, mas as pessoas sempre falam comigo, principalmente o antigo diretor na época, ele fala comigo que ele tem mania de colocar a mão, então ele coloca a mão para trás. Então, Luana, eu precisava daquele relatório, sabe? Aquele que eu te pedi. Eu falei, pode tocar no ombro, não tem problema. Ele, não, vai que eu travo a sua coluna. Então, eles têm muito receio de tocar nas minhas costas. E qualquer pessoa nova que entra e toca, que foi o caso da semana passada, que estavam apresentando um novo estagiário que tinha sido contratado, ele colocou a mão nas minhas costas. Aí lá veio o grito, não toca nas costas dela! Então, é assim que funciona. Então,
não toque nas minhas costas, é mais ou menos assim. Então, realmente aconteceu comigo. Acho que eles tiveram cuidado comigo, eles têm um cuidado comigo diferente. E eles ficam assustados quando alguém toca, ou quando, às vezes, eu estou andando na rua, não anda desse lado, porque do outro lado alguém pode esbarrar em você, pode cair. Então, vamos evitar. Então, realmente tem isso, sim. Aproveitando o Léo do seu lado, o Léo recente de empresa, como é que é a tua relação com as pessoas do Fleury hoje, Léo? Então, quando entrei no Fleury, eu fiz as 2 entrevistas, tudo. Eu até falo para a minha gestora hoje em dia, né? A minha gestora me explicou o que eu ia fazer, o meu gerente me explicou o que eu ia fazer. Eu cheguei lá no primeiro dia, eu nem imaginava o que eu ia fazer. Eu falei sim para tudo, né? Concordei, legal, quero fazer, mas assim, primeiro dia lá eu nem imaginava. E assim, o pessoal foi muito acolhedor, minha equipe inteira, minha gestora, sempre todo mundo me ajudou muito. Qualquer detalhe que eu não sabia, eles me explicavam. Assim, se precisasse explicar 20 vezes, eles explicavam. E é bem o que a Francine falou. Eu entrei lá sabendo 0. Hoje em dia, eu não sei se eu sei 100%, mas que eu sei muito, mas muito, muito mais do que eu sei quando eu entrei, não tenho dúvida nenhuma. Muito legal, cara. O Emanuel do Senac de São Paulo está trazendo uma pergunta para você, Marcelo. O nosso tempo está praticamente acabando, mas acho que é uma pergunta... Bom, você desafiou os caras, né? Eles estão trazendo de volta para você. Ó, pelo que você fala, percebo que busca-se o perfil de uma pessoa empreendedora no Fleury. Como casar isto... Deixa eu pegar aqui de novo. Perfil de uma pessoa empreendedora. Como casar isto... o desejo de pertencer a uma grande organização e trabalhar essa visão empreendedora dentro de um espaço organizacional. Não existe conflito? Conflito não existe, mas é difícil pra caramba, porque toda organização que cresce se superestrutura e, obviamente, necessário processo, padrão, e, de alguma forma, se ela não garante fluidez no processo padrão, nos processos e nos padrões, ela enrijece, fica burocrática e cria menos espaço para gente empreendedora. Isso é por um lado. Agora, o que as organizações mais precisam é de gente empreendedora. Então, o que eu tenho para dizer é, não é fácil quem tem um perfil empreendedor, quem quer fazer diferença, de estar na organização em qualquer nível. E volta a história da inflamação que eu falei, né? A gente sim quer gente empreendedora, quer gente que seja inquieta e quer gente que vá produzir incômodo no sistema. E isso tem um preço. Tem um preço que bom, a gente quer isso e, ao mesmo tempo, reconhece que a empresa está grande, estruturada, mas a gente precisa disso para produzir inovação, para produzir transformação. Então, as pessoas têm que estar predispostas a lidar com a consequência disso, de enfrentar resistência e de tudo mais. Ou seja, o dia a dia de qualquer organização é tensionado. Não existe uma organização harmônica, onde tudo acontece. Eu costumava brincar lá na Natura, porque quem vê a Natura de fora acha que você vai chegar lá, tem anjinhos de bunda de fora tocando harpa. Né? Pô, você é muito pegado, é muito intenso. Né? Se ela é uma empresa de saúde, preza pela qualidade de vida, as coisas geralmente nesses ambientes elas são mais desafiadoras, elas não são menos desafiadoras, elas são mais desafiadoras. E aí o convite legal, você quer ser empreendedor, você está afim, porque ser empreendedor sozinho também custa, né? Começar o seu negócio sozinho também tem uma série de dificuldades. Acho que a questão de novo, né? Entre estar numa empresa ou empreender o seu próprio negócio, a serviço de que causa você está, a serviço do que você está. Né? Olha, e lembrando vocês, o programa de estágio, o processo seletivo de estágio está com as inscrições abertas, então quem está assistindo conosco, quem está nas universidades aí, quem está assistindo a gente pelo webcast ou quem vai ver esse vídeo nos próximos dias, o programa está aberto, as inscrições ainda estão abertas, o programa de estágio. Eu tenho aqui na tela, é só você entrar nesse site aqui, que aliás está maravilhoso, estágiogrupofleury.com.br e fazer a sua inscrição. Você ainda tem alguns dias, ela vai até dia 20, se alguém me lembra aqui. 27 é isso? Então a gente tem mais alguns dias. Hoje é dia 24, ainda tem 3 dias pela frente. Aproveite, faça sua inscrição se você ainda não fez e boa sorte. Queria agradecer imensamente vocês, todos. Obrigado, Marcelão, por ter estado aqui. Obrigado. Obrigado a Francis, que está aqui do meu ladinho também. Obrigado aos meninos que estão lá no estúdio, lá embaixo. Obrigado, viu, pela presença de vocês.
Quero agradecer também todo mundo que nos ajudou, vocês que estão nas universidades, que articularam esses espaços nas universidades. Muito obrigado pela ajuda de vocês. A Ana, a Camila, toda a equipe do Cinese que está nos apoiando aqui, nos ajudando a viabilizar todo esse processo nas universidades. Aproveite, chegue perto do Fleury, entre no site, se inscreva e a gente se vê na próxima oportunidade. Um grande beijo para todos vocês. Até lá.